Olá a todos! Então, sempre foi um medo para nós como médicos que o anti-inflamatório poderia aumentar a chance de insuficiência cardíaca do coração preguiçoso, né? E eu vou ler aqui um estudo novo que saiu, ok? Já é conhecido que os pacientes com diabetes tipo 2 têm maior chance de apresentar cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, subclínica, né, que é que não dá tantos sintomas, e disfunção renal. Então já é sabido que o paciente com diabetes, ele pode sofrer mais do coração e dos rins. O uso de anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco, etc., em pacientes com diabetes tipo 2, pode aumentar o risco de descompensação de uma insuficiência cardíaca. Porém, são poucas as evidências para recomendações específicas. Baseado nisso, nessa dúvida que nós tínhamos, foi feito um estudo que avaliou se mesmo o uso dessa classe de medicação por curto período de tempo poderia levar ao risco aumentado da primeira internação desse paciente por insuficiência cardíaca. Então, esse estudo ele viu se usando anti-inflamatório num paciente com diabetes, e uma insuficiência cardíaca subclínica, né? Ele iria ter a primeira internação dele ou não, né? Foi um estudo de caso crossover dinamarquês. Como é para o público leigo, não vale a pena a gente ficar explicando estudo crossover e essas coisas, ok? É só mesmo para saber a qual conclusão chegaram, que utilizou os registros médicos nacionais daquele país. Foram incluídos pacientes de 18 a 100 anos com diagnósticos de diabetes tipo 2 no período de 1998 a 2021, um longo período, né? Pacientes com antecedentes de insuficiência cardíaca, ou seja, coração preguiçoso, ou doença reumatológica, reumatismo, com necessidade de uso de anti-inflamatórios, foram excluídos, assim como os que usaram a medicação nos 120 dias anteriores à inclusão nesse estudo, né? O início do segmento foi 120 dias após o diagnóstico de diabetes e o término foi quando houve internação por insuficiência cardíaca ou morte, ou dezembro de 2021. A exposição foi considerada com o uso de celecoxib, muitos conhecem esse remédio, é um anti-inflamatório um pouquinho mais caro, com receita controlada, diclofenaco, ibuprofeno ou naproxeno. Nimesulida não se usa muito em outro lugar, é uma coisa brasileira, que se usa muito no Brasil, eu particularmente não uso. Que são esses três que eu falei, esses quatro que eu falei, celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno, são os 4 anti-inflamatórios mais utilizados na Dinamarca. Para análise de caso, os pacientes foram considerados expostos se tivessem a prescrição de anti-inflamatórios em até 28 dias da primeira internação por insuficiência cardíaca. O período controle foi 56 a 84 dias antes do evento. Então, entre 56 a 84 dias antes do evento foi controlado se eles teriam uma insuficiência. Tudo isso para provar se o anti-inflamatório faz mal para quem tem diabetes e uma insuficiência cardíaca que ainda não está dando sintomas, um coração preguiçoso que ainda não está dando sintomas ou não. Foram feitas análises de subgrupos pré-especificados que avaliaram o desfecho em relação à idade, o uso de alguns hipotensores, remédio para pressão arterial, uso de diuréticos, uso prévio de anti-inflamatórios ou não, a função renal basal que esse paciente tinha e o valor da hemoglobina glicada, que é aquele que a gente faz de 3 a 4 meses no paciente diabético para ver como é que tá o controle diabético dele. Quais foram os resultados, né? Foram incluídos 331.189 pacientes e 23.308
tiveram uma primeira internação por insuficiência cardíaca. Em relação às características de base, a idade média era de 62 anos, 44,2% eram mulheres, 33,5% eram hipertensos, 8,3% tinham doença cardíaca isquêmica, ou seja, tinham ali uma artériazinha trancando o coração, né? Ela pode ser crônica ou pode derivar num infarto. 5,1% tinham uma arritmia que se chama fibrilação atrial e 6% tinham câncer. No primeiro ano após a inclusão do estudo, 16% desses pacientes receberam a prescrição de anti-inflamatório, sendo a maioria ibuprofeno. Então, na Dinamarca, a maioria usou ibuprofeno. 3% tiveram prescrição de anti-inflamatórios pelo menos 3 vezes no primeiro ano. Em relação aos pacientes internados pela primeira descompensação de coração preguiçoso, de insuficiência cardíaca, a idade média era de 76 anos e a mediana de tempo para o evento foi de 5,9 anos de segmento. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, né, aumentou o risco de internação por insuficiência cardíaca. E na análise individual, houve associação com diclofenaco e ibuprofeno, porém não com celecoxib e naproxeno. É um adendo. Eu gosto muito de naproxeno para quem eu acho que tem algum problema cardíaco, ou para quem eu conheço que tem algum problema cardíaco. As associações mais fortes foram em pacientes com idades maiores de 65 anos, uso de inibidores SRAA, né, que são hipotensores, ou diuréticos. Pacientes que não fizeram uso prévio de anti-inflamatórios, hemoglobina glicada maior a 6,5 e uso de nenhum ou um antidiabético, não houve associação com diferentes níveis de taxas de filtração glomerular. Quais são as conclusões desse estudo? O uso de anti-inflamatório foi relativamente frequente e o risco de ocorrência de insuficiência cardíaca após a exposição a essa classe de medicação foi mais alto, principalmente entre pacientes mais velhos, com hemoglobina glicada mais alta e em pacientes que não utilizavam a medicação previamente. Interessante que o grupo de hemoglobina glicada normal, independente do tipo do tratamento para o diabetes, não teve relação com descompensação e insuficiência cardíaca, o que sugere que os efeitos da glicemia alta, combinado ao uso de anti-inflamatório, leve às alterações que resultam em insuficiência cardíaca, ou ainda pode ser que o anti-inflamatório desmascare uma insuficiência cardíaca que está ali quietinha nos pacientes diabéticos. E a mensagem prática é a seguinte: esses achados podem ajudar a decidir quando prescrever anti-inflamatórios não esteroidais, né? Quando prescrever esses anti-inflamatórios ou não para pacientes diabéticos, baseados em idade, nível da hemoglobina glicada e se é um uso inicial ou o paciente já se utilizou dessa classe de medicação. Além disso, pacientes em maior risco de descompensação podem se beneficiar de um acompanhamento mais próximo com maior vigilância. A minha dica é a seguinte: não se automediquem. Um simples diclofenaco e ibuprofeno comprado sem receita na farmácia pode descompensar em um diabético que está descontrolado uma insuficiência cardíaca, causando até uma